um prazer gigantesco ter você aqui com a gente. A gente já conhece o teu trabalho e a gente está muito feliz de poder receber você e saber muito mais a respeito dos arquivos. Isso é maravilhoso. Já estou toda arrepiada. Seja muito bem-vindo. Olha, você está em casa e a gente está aqui com o nosso coração contigo. Okay. Quer falar alguma coisa, Mayra? Só, seja muito bem-vinda. Ai, feliz aniversário! Feliz aniversário! Desculpa, feliz aniversário! Gratidão. Seja muito bem-vindo, Léo. E gratidão por você estar doando seu tempo pra gente. Gratidão mesmo. Imagina, é uma honra poder estar aqui com vocês, é uma honra poder ajudar todos aqueles que têm sincronia com esse canal maravilhoso que vocês estão fazendo, um canal de informação, um canal que tem como premissa levar as pessoas ao esclarecimento. E nada é mais importante do que isso. Sem problemas. E o que acontece? Primeiro, me apresentar um pouquinho. Sou Léo Schneebeli, sou terapeuta, sou o semente estelar, como nós chamamos normalmente aqueles que tiveram suas primeiras experiências em avatares fora desse planeta. Então, dentro desse planeta aqui, faz 8.600 anos que eu estou aqui, tentando ajudar da maneira que eu posso, não com esse avatar, com outros avatares, numa linha de tempo, vamos dizer assim, linear. São 8.600 anos que eu estou aqui, tentando mostrar um pouquinho para vocês o processo, como ele funciona. Todas as vezes em que eu estive aqui, sempre foi com a intenção de trazer para vocês um pouquinho de clareza, um pouquinho de condição para que vocês tenham a resposta que vocês desejam através de vocês mesmos. Então, eu sempre gosto de começar dizendo que ninguém é dono da verdade absoluta, nenhum de nós sabe tudo. Tudo o que a gente pode é contribuir com o processo de cada um de vocês, mas mais do que isso, todos aqueles que vieram até esse planeta com a intenção de ajudá-los, vieram trazendo para vocês informações para que vocês pensem e vocês tirem a conclusão que vocês desejam por vocês, não é por nós. Não é por nenhum ser multidimensional, intraterreno, extraterrestre, interdimensional. Não é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui, nosso compromisso é com a informação. E o meu planeta, Arcturus, de onde eu venho, um planeta que fica a mais ou menos 36 anos-luz da Terra, algo que é uma distância muito pequena. Só que o meu planeta ele tem 17.033 vezes o tamanho da Terra. Ele é infinitamente maior do que a Terra, do que o Sol, de todos os planetas desse quadrante da galáxia aqui, do universo. Então, é um planeta grande, que tem vida há centenas de milhões de anos, e a nossa evolução passou por um processo como todos os planetas passam. Somos seres humanoides, exatamente como vocês, com aparência um pouco diferente. Nós temos a percepção de humanoides muito similar à que vocês têm. Humanoide, para nós, é um ser que tem cabeça, 4 membros e tronco. Então, poucas raças no universo são humanoides, então não esperem que isso seja normal. Muitas raças têm formatos absolutamente diferentes, como gafanhotos de 3,5 metros de altura, e por aí vai. Estou citando uma, mas assim, tem raças que não têm nem corpo físico, tudo depende da dimensão e de onde esses seres vêm. E o nosso universo ele é muito bem habitado. Dentro desse processo, qual é a função dos arcturianos aqui? Eu vejo muitas pessoas dizendo que a nossa função é para com os humanos, ajudar os humanos a se curarem, ajudar o processo com a humanidade.
O nosso processo não é com os humanos especificamente. O nosso processo nesse planeta ele está muito mais ligado nos portais que esse planeta possui e também na natureza do planeta. O nosso processo é com os rios, mares, com os animais, com as plantas, as vegetações, com a terra propriamente dita, com as cidades intraterrenas, com as cidades que estão na superfície. Então, o nosso processo ele é muito mais ligado à natureza e à fisicalidade da natureza do que com os humanos especificamente. A missão específica com os humanos não está em cargo dos arcturianos, como 90% das pessoas acreditam. Quem trata os humanos de forma direta, quem toma conta, protege, ajuda os humanos, são os Aldebarãs, em primeiro lugar, os Pleiadianos, em segundo lugar, e os Andromedanos, em terceiro lugar. Então, essas três raças, que são humanoides iguais ao ser humano normal, com exceção aí, os Andromedanos são um pouco mais acinzentados de pele, e a grande maioria dos que têm energia masculina não possui cabelos, e a parte dos Pleiadianos, eles são muito altos, são seres de 2,20 metros, 2,30 metros de altura. Mas os Aldebarãs são idênticos a nós, em estatura, em como se comportar, a maneira como a sociedade, em termos organizacionais, são muito similares. Então, os Aldebarãs, serem os primos humanos mais próximos, são eles que ajudam mais os humanos. Nós, arcturianos, o nosso processo, a gente manufatura as câmaras de cura, a gente envia as câmaras de cura, mas em 99% das vezes nós não operamos as câmaras de cura. Elas são operadas por seres de outras raças, não por nós. O nosso processo ele é mais com os humanos, mais com o planeta e menos com os humanos. Isso precisa ficar muito claro, porque assim, existe essa confusão, eu vejo muitas pessoas dizendo, e virou um boom agora de cursos sobre os arcturianos, curas arcturianas, e tem tudo arcturiano hoje em dia. Virou quase a Disney. Tem de mesas radiônicas a processos infinitos com os arcturianos. Muitos deles foram trazidos pelos arcturianos, mas não da maneira como as pessoas estão levando isso. Mas o nosso processo ele não é com os humanos. As nossas tecnologias, sim, são utilizadas por todas as raças para que os humanos façam o processo deles, mas nós não tratamos os humanos de forma direta. Não é essa a nossa missão, nós não somos os responsáveis por isso. Eu já ouvi dizer assim, os arcturianos são os médicos do universo, nós não somos os médicos dos humanos. Isso não é cabo nosso, isso é missão de outras raças, de outras etnias. Claro que existem arcturianos que trabalham com cura, mas a grande maioria do processo não é feito por nós. Grandíssima maioria. E, trazendo do macro para o micro, a minha missão nesse planeta sempre foi ajudar as pessoas a tirarem as suas próprias conclusões, a fazer com que as pessoas consigam, através de informação, lembrando sempre que luz é informação, então onde você leva informação, você está levando a luz, aonde você leva a luz, você está levando a informação, é simples assim, uma coisa não anda sem a outra. Então, através de quebra de paradigmas, o nosso processo, principalmente na figura desse avatar do Léo, ele é muito mais interligado ao lado de fazer com que os humanos enxerguem e tirem as conclusões pelos olhos deles, e não através da nossa ótica. O que acontece muito nesse mundo que nós vivemos hoje, e esse processo de expansão de consciência que nós conhecemos, ele começou na era hippie, ou seja, em 1953, 55, e como nós vivemos, sim, em um planeta de seres que os dominadores desse planeta não são seres que são favoráveis a todos os seres, ou seja, são seres que nós chamamos eles de seres de não-luz, enquanto os outros são seres de luz. Os seres de não-luz que gerem esse planeta, eles fizeram
todo o modus operandi de vida desse planeta, para que seja dentro da realidade que eles gostariam de viver, que gostariam que nós vivêssemos. E a gente pode entrar nisso um pouquinho mais para frente, mas o processo é que, uma vez que a gente está num jogo onde o jogo é deles e a regra do jogo é deles, nós estamos jogando um jogo que não é nosso. E qual é a minha missão enquanto esse avatar físico? Mostrar o jogo, mostrar as regras do jogo e as pessoas tirem as suas conclusões da maneira que elas desejam tirar. Gosto muito de mencionar que, se vocês estão aqui hoje, não existem coincidências. E esse hoje não precisa ser dia 26 de fevereiro, às 20 horas na Suíça e às 16 horas no Brasil. Esse hoje é a hora que você assistir. A multidimensionalidade é linda. Se você assistir esse vídeo daqui a 30 anos, vai ser hoje para você. Simples assim. Então, eu quero dizer que esse vídeo de hoje, ele tem uma intenção de mostrar para as pessoas um pouco dos bastidores de como esse processo funciona, de como esse planeta chegou aonde ele está e de como eu posso fazer para me desvincular da energia que domina o planeta. Gosto sempre de mencionar que existe um tripé para que a gente faça essa jornada. E esse tripé é um tripé de 3 energias. Essas 3 energias, se você trabalhar bem trabalhada essas 3 energias, tudo funciona da maneira mais fácil possível. Fácil não significa que seja simples. Fácil significa que seja... Estou com uma palavra aqui, um neologismo, mas não quero usar. Fácil significa que qualquer um pode atingir. É atingível por todos. O processo ele é, sim, atingível por todos. Então, desde 1953, 55, quando o processo foi invadido, ele começou, no dia que ele começou, ele foi invadido, uma série de coisas foram colocadas no processo de expansão de consciência, feitas para que aqueles que estão dentro do processo de expansão de consciência tivessem uma situação limítrofe do que eles conseguiriam acessar. Ou seja, nada é tão simples pelos olhos dos dominadores que eles não pudessem fazer alguma coisa para prejudicar o processo. E como foi esse processo? Foi através de misturar aquilo que eles usam de mais efetivo no controle humano com aquilo que nós fazemos multidimensionalmente falando. E para que eu entenda o que acontece, eu preciso entender as 3 energias que regem tanto o lado deles, dos seres que nós chamamos de não-luz, quanto o lado dos seres de luz. Do lado dos seres de luz, nós temos 3 energias que são fundamentais, que eu gosto de chamar de tripé da ascensão. Eu preciso ter a energia do desapego, eu preciso ter a energia da neutralidade, e eu preciso ter a energia da retomada do poder pessoal. Vou falar um pouquinho das 3 energias. Vou começar com a neutralidade. Mas por que eu vou começar com a neutralidade? Porque o que a gente precisa entender de mais importante nesse planeta é que esse planeta ele é um planeta neutro. Porque todo o universo é neutro. Existe a dualidade, mas a dualidade não é entre o bem e o mal. Não é entre Deus e o diabo. Não é entre o céu e o inferno. A dualidade é entre o time A e o time B. O time A tem interesses coletivos e o time B tem interesses pessoais. O time A estão a federação, confederação e todos os humanos que desejam essa liberdade. O time B tem todos os seres reptilianos, draconianos, greys, diversas outras raças não positivas, como os arcontes, e todos os humanos que não querem que a coletividade se dê bem com o processo. Simples assim. Isso torna o time B mal? Não. Isso torna o time B com os objetivos dele.
e o time A tem os objetivos dele. Mas, Léo, isso é muito maluco, então quer dizer que não existe o céu e o inferno? Exatamente isso. Não existe nem o céu, nem o inferno. Entendam isso para começar a entender o jogo. Se eu entendo que o universo é neutro, eu entendo que o julgamento daquilo que eu vivo na dualidade, que, abre parênteses, dura até a 8ª dimensão, significa para que eu conheça o que eu gosto e o que eu não gosto e faça a escolha de provar mais do que eu gosto ou mais do que eu não gosto. Para isso que serve a dualidade. Ponto. Esse planeta não é, nunca foi um planeta de provas e expiações. Esse é um planeta de experiências. Experiências baseadas em sentimentos. Sentimentos geram emoções. Emoções são captadas pelo ego que gere esses avatares e que transformam a experiência possível. Se esse planeta fosse um planeta de evolução, como as pessoas acreditam, haveria evolução. E a evolução não é tecnológica, é moral. O que nós vemos, se observássemos com atenção, eu fiz 49 anos no domingo. Eu sei o que era viver na década de 90, porque eu tinha 14 anos. Os meus 14 anos não têm nada a ver com os 14 anos de alguém da geração atual. Hoje não se pode dizer nada, falar nada. Tudo eles ficam irritadinhos, preocupadinhos, tristinhos e cheio de mimimi. Por que isso? Isso foi minado para destruir a geração que tem hoje. Nenhum jovem que nasceu depois dos anos 2000 sabe o que é viver de verdade. Nenhum deles. E eu afirmo isso com toda a consciência. Eu não vou dizer nenhum, porque nenhum é algo muito forte, mas meia dúzia de gatos pingados tem a noção do que é que acontece. O resto fica fazendo dancinha no TikTok, no Instagram, no YouTube, no que quer que seja, fica correndo feed o dia inteiro, fica preocupado se a internet de casa é boa o suficiente ou não, mas não abre um livro para ler, não medita, não senta na natureza. É bonito se exibir, aí cada um vende o que gosta, ou seja, cada um exibe na tela o que deseja que as pessoas imaginam. Todo mundo vive uma realidade forçada, ridícula, onde cada um tem que ser mais forte que o outro, mais bonito que o outro, mais magro que o outro, mais gordo que o outro, mais cabeludo que o outro, mais careca que o outro, mais incrível que o outro, mais milionário que o outro, mais tranquilo que o outro. E nada é real. E vive-se dentro de uma bolha falsa que é tão poderosa que capturou muitas pessoas da minha geração e de gerações anteriores. Prova disso que eu estou dizendo. Eu tenho uma audiência muito fiel. O nível de audiência que a gente prova chama-se engajamento. O que é engajamento? É a proporção entre as pessoas que seguem você nas redes sociais e as pessoas que realmente interagem. Eu vejo pessoas com 500 mil seguidores que vão abrir uma live no YouTube e colocam 300 pessoas. Eu fiz uma live ontem com 1.877 pessoas o tempo inteiro na live. Eu sou especial? Zero. Mas porque o meu compromisso é com aquilo que eu recebo e eu não tenho compromisso de agradar nada nem ninguém. O compromisso é com o que eu recebo. É com a minha verdade. As pessoas ressoam com aquilo como se a verdade fosse plausível para elas. Por que eu estou contando isso? Todo o processo que eu vejo as pessoas vivendo em volta é um faz de conta violento para que todo mundo ache que você é melhor do que o outro, mais conectado do que o outro, mais incrível do que o outro. Ou seja, é um show de Truman dentro de um show de Truman. Se vocês que são novos e nunca viram esse filme, assistam. É um show de Truman dentro de um show de Truman. E por que isso é feito? O modus operandi desse planeta é dividir para conquistar. Simples assim. Tudo é feito para ter camadas e mais camadas e mais camadas de divisão, para que nós fiquemos fracos.
aí é muito mais fácil deles falarem com cada grupinho fechado. Então, entender a neutralidade, entender que tudo que acontece nesse planeta acontece porque cada um escolheu passar por aquilo. Seja isso convencido erroneamente na quarta dimensão através de 1000 vezes, aspas, karma. O karma não existe. É uma nomenclatura trazida pela nobreza negra indiana há 11 mil anos atrás. Entre 9 e 11 mil anos atrás, não se sabe ao certo. O karma ele não existe como nós imaginamos, que faz com que, se não existe karma, não tem aprendizado. Porque o karma seria a desculpa de você viver uma vida miserável. E, através da vida miserável, você ser muito mais docilizado, muito mais dócil. Para isso que existe as religiões e para isso que existe o karma. Então, eu entendo a neutralidade, eu começo a entender o processo do jogo. Depois da neutralidade, eu começo o meu processo do desapego. O que é o desapego? O desapego não é só e somente só desapegar da minha família, dos meus bens materiais, das minhas contas bancárias, dos meus carros, aviões, helicópteros e etc. O principal desapego é aquele que ninguém diz. E qual é esse desapego? É desapegar das suas crenças. Tudo aquilo que nós consumimos nesse planeta tem a intenção de colocar-nos num cabresto. Todas as informações passadas, através principalmente da mídia comum, através principalmente das religiões, todas as vertentes, não me importa qual, pode ser centro de Umbanda até o islamismo, todas têm o cunho de controle. Sempre controle. Por que o controle é necessário? Nós temos 8 bilhões de pessoas cegas e surdas que precisam ser guiadas. Uma vez que você é cego, que você é surdo, você não acessa a sua memória através do véu do esquecimento. Através desse véu, que é um aparato eletrônico e não tem nada de lúdico, você fica preso dentro do sistema que eles desejam que você fique. Mas, Léo, por que eles querem que eu fique preso dentro do sistema? Aí vem a explicação do porquê que nós os chamamos de seres de não-luz. Porque há centenas de milhões de anos atrás, eles fizeram a escolha de não se alimentar da luz do Criador de forma direta. Por isso que eles são chamados de seres de não-luz. Só que todos somos fractais desse Criador. Ou seja, não importa o que eu faça, eu não vivo sem essa energia. Como eles fazem para adquirir essa energia? Pegando essa energia dos seres que estão aqui. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir um desenho animado da Disney chamado Monstros S.A., é exatamente como acontece literalmente. Só que aquela energia, ao invés de alimentar o mundo dos monstros, alimenta os monstros propriamente dito. É assim que funciona. Então, desapegar dos nossos sistemas de crença significa zerar tudo aquilo que eu conheço, que eu escuto há 20, 30, 40, 80 anos a mesma coisa. Aí eu quero fazer um parênteses aqui para voltar 3 minutos nesse assunto. Se lembra que eu falei do engajamento, que as pessoas estão lá assistindo o YouTube? Por que eu fiz esse parênteses? O investimento das pessoas, dos seres de não-luz, para pegar os jovens hoje, é o quê? É deturpar o que será a visão da nova Terra. Então, como eles fazem isso? 2 camadas, de 0 a 35, de 35 a 55. Esses são os mais afetados. Tanto é que a minha audiência, como eu estava dizendo lá, ela é uma audiência que rarissimamente eu tenho jovens abaixo de 20, e quando eu tenho e até mais criança do que jovem, mas mais de 70% do meu público tem mais de 55 anos. Por quê? Eles ficam muito menos horas na internet, muito menos horas se preocupando se o carro deles é mais bonito que o do vizinho, se o penteado é mais bonito do que o do vizinho, se o vestido é mais bonito do que o do vizinho.
Isso faz com que você consiga expandir. Mas nós somos trazidos, dragados para uma realidade que tudo é externo. Eu vivo o que o outro vive. Eu vivo o que eu posto nas redes sociais é o que eu desejo que os outros pensem que eu estou vivendo. O que não é verdade. E eu conheço dezenas de terapeutas que fazem isso. Não é só as pessoas que não trabalham com isso, que vivem essa, entre aspas, mentira. E eu estou desde 2021 dizendo assim, cuidado, os anos de 22, 23, 24 e 25 serão anos que vão cobrar de nós viver a nossa verdade. Isso é a separação do... Bom, então, voltando, vamos agora para a retomada do poder pessoal. O que é a retomada do poder pessoal? A retomada do poder pessoal significa: eu sou partícula divina, parte integrante da fonte criadora, e eu não preciso de nada, nem de ninguém, nem de nenhuma entidade para realizar nada no meu processo. Eu tenho todas as ferramentas dentro de mim. Isso é a retomada do poder pessoal. E todo o modus operandi, principalmente da religião, é o quê? Dizer para as pessoas que elas são frutos do pecado, são indignas de estar na presença da fonte criadora, são indignas de se comunicar. Vamos falar então do catolicismo, que eu conheço as raízes do processo. Você não é digno de nada, você precisa de um santo intercedendo para que você fale com a fonte criadora. Como se a fonte fosse algo externo. Não existe a figura do velho barbudo segurando um cajado sentado a 5.000 milhas de distância. Nós somos deuses. Deus está em todos os lugares. Deus é tudo. Deus é a formiga. Deus é o tsunami. Deus são os extraterrestres. Deus são os planetas. Deus é o ar que a gente respira. Deus é cada coisa que os seus olhos humanos captam 24 horas do dia. Essa garrafa é Deus. Os 3 cristais que estão dentro dela de ametista são 3 pedacinhos de Deus, assim como a água que está aqui dentro. Tudo é Deus. Nunca vai existir um extraterrestre que siga uma religião. Não existe. Não existem templos em mundos fora do nosso. A palavra templo é ligada à religião, religiosidade. Nós temos locais onde nós nos comunicamos uns com os outros para os nossos processos que não dependem de entidades terceiras. Ou seja, para trazer isso num miúdo, eu sei que isso é extremamente perturbador para muitos que estão acostumados a participar e linkar histórias religiosas com histórias extraterrestres. Eu recebi 2 diretrizes na minha vida, há anos atrás. As 2 diretrizes da minha vida fazem com que eu viva da maneira que eu vivo hoje. As 2 diretrizes são: diretriz número 1, se tudo aquilo que você estudar, ler, se conectar, assistir no YouTube, se tudo aquilo tirar de você o seu poder pessoal, aquilo não é oriundo da fonte criadora. A fonte criadora empodera as pessoas. Léo, mas como eu posso provar isso? Mais simples do que parece. O Manual de Castração da Humanidade, ou seja, a Bíblia, para quem não conhece, ela teve a sua última modificação no Império Romano. Através da última modificação, houve um acordo entre os seres de luz e de não-luz, porque as regras desse planeta permitem esse tipo de acordo. Não posso entrar isso aqui no YouTube, senão vai cair a live. Não posso entrar nos acordos, mas eu posso dizer para vocês que quando a Bíblia foi ainda mais modificada do que ela vem sendo modificada, um dos acordos foi que as palavras de Sananda, ou seja, aqueles que conhecem por Jesus, não fossem modificadas. Observe se Jesus, em algum momento,
pede para alguém ou declara para alguém que ele resolveu o problema da pessoa. Isso nunca aconteceu. Ele sempre dizia, vá, a sua fé te curou. Ele dizia, vós sois deuses, farão o que eu faço e muito mais. Olha a diferença de empoderamento. Aí criam da figura, entre aspas, de Pedro, a pedra, o alicerce da igreja. Jesus nunca quis uma igreja, ele tem pânico de igreja. Pânico. Porque ele sabe que o que está ali não é para o bem das pessoas. Mas aí a pergunta é, mas Léo, vamos lá. A instituição católica é a instituição, primeiro, CNPJ mais antigo do mundo, segundo, é a instituição que mais ajuda as pessoas em volta do mundo. São os maiores números de orfanatos, de creches, de centros de auxílio a pessoas drogadas. Elas fazem a diferença na vida de centenas de milhões de pessoas. Verdade ou mentira? Super verdade. Lembraram que não existe o bem e o mal? Que tem o time A e o time B? O que o time B quer? Gente no time torcendo para ele. É só isso. O interesse do jogo é ter mais torcedores. Só esse. E para ter mais torcedores, nós vamos fazer muito bem, ajudar as pessoas, e etc, etc, etc. Entendo como o jogo é bruto, como o jogo é difícil de explicar aqui, difícil de colocar isso em palavras. Porque o jogo ele tem nuances que são muito fortes. E eu vou até dizer uma citação de Mark Twain aqui. É muito mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las que elas são enganadas. Muito mais fácil. Esse é o modus operandi. É assim que funciona o planeta. Através de tudo que vocês assistem. Vocês ligam a televisão e dizem assim, o roubo de carros em São Paulo aumentou no mês de fevereiro 13% em relação a fevereiro do ano passado. Isso é verdade ou mentira? Mentira. Isso é para te dar medo de sair de carro em São Paulo? O processo é baseado nas 3 energias desses seres. Então vamos lá. Se no lado, entre aspas, positivo ou da luz, nós temos o desapego, a retomada do poder pessoal e a neutralidade, do outro lado nós temos o medo, a culpa e o apego. Observem que tudo que a religião traz para as pessoas é baseado em medo, culpa e apego. Mas, Léo, então deixa eu ver se eu entendi. As religiões, então, elas não fazem o bem? É óbvio que elas fazem. Porque o que nos é vendido através das religiões? Que o diabo é feio, que o inferno é feio, quente, e tem ranger de dentes, e as pessoas ficam presas para sempre, chorando naquela problema eterno de que você desagradou a fonte criadora. Não é verdade. Então, através do medo, você deixa de fazer coisas. Não é porque as coisas são certas, entre aspas, ou erradas, mas é pelo medo. Aí, quando você faz alguma coisa, por exemplo, quando eu era católico, se eu visse o Léo do futuro, entre aspas, dizendo assim, que eu sou Deus, eu ia achar que eu estava difamando. É impossível, eu não sou puro para pronunciar a frase eu sou Deus. Quem sou eu pensando numa besteira dessa? Para que isso? A ideia é sempre terceirizar o processo. Se eu terceirizo o processo, eu tiro de mim o meu poder pessoal. E eu só consigo fazer isso através de ameaça. E quais são as ameaças da igreja? Qualquer igreja, não importa, judaica, cristã. Vamos lá, ameaça boba. Vamos lá, vamos dar uma ameaça de uma igreja que não se diz igreja, mas é igreja, que se diz ciência e diz que ajuda as pessoas e diz que sabe tudo, que é o espiritismo kardecista. Se você entrar lá com um grau de mediunidade, a primeira coisa que você escuta é, olha, se você não trabalhar a sua mediunidade, isso vai trazer problema para você. Se isso não for ameaça, me desculpem, eu não sei o que é.
Todas as pessoas, eu sou de uma família que a minha mãe é kardecista, meu irmão é kardecista, a minha avó foi chefe de centro de mesa de centro kardecista até os 89 anos. Se isso não é uma ameaça, me desculpe, eu não sei o que é. A fonte não te obriga a nada. Você pode ter todos os dons do mundo. Se você quiser ficar em casa, sentado no sofá, olhando para o teto, ninguém vai apontar o dedo na sua cara dizendo, tá vendo? O mundo é uma porcaria por sua causa. Tinham 5 seres que faziam isso, que eram os senhores do karma, que eram arcontes que ficavam nas pseudo-cidades luz, na 4ª dimensão, que quando você ia para lá, era apresentada a conta de tudo aquilo que você fez, e você voltava com aquele, entre aspas, karma. Aí a gente corta a palavra karma e escreve contrato. E você assina o seu contrato para que aquilo seja uma maneira de você melhorar, evoluir. E quando você cai de volta aqui, você cai com 0 memória. E aonde está o aprendizado se não tem memória? Como é que uma criança faz uma prova se ela não lembra o conteúdo da prova? Isso não existe. Só que é tão bem vendido que as pessoas não conseguem enxergar vida fora daquilo que elas acreditam. E por isso que o meu trabalho não é difamar as religiões. Eu não estou aqui para dizer isso. As religiões têm o trabalho delas, elas fazem a sujeira pelo lado delas, ou a beleza pelo lado delas, de acordo com o olho de quem vê. Eu estou aqui para dizer como funciona. Agora, se você sabe como funciona e quer continuar seguindo o processo, esse é um problema só seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Da mesma maneira que eu não estou pedindo para ninguém acreditar em mim aqui. Eu não vim aqui para que as pessoas falassem, caramba, olha só, o Léo é tão conectado. Eu não tenho essa pretensão. O meu nível de desapego é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, para que vocês entendam. Se hoje, nesse momento, os seres multidimensionais falarem assim, olha, acabou essa dimensão, estamos indo para a 5ª dimensão, e olha, os draco-reptilianos, na verdade, eram super bonzinhos. A culpa dos reptilianos foram eles que causaram isso tudo aqui. Eu vou virar assim, beleza, estamos indo para onde? Eu não tenho a pretensão de estar certo, não me interessa. Não me interessa, eu não quero estar certo. O meu compromisso é com aquilo que eu recebo. É simples assim. E eu tento simplificar a vida das pessoas da maneira que eu posso, que é trazendo um pouquinho de informação. Então, do lado dos seres de não-luz, todo o processo precisa ser baseado no medo, culpa e apego. Aí, uma confusão que existe enorme, que eu ouço as pessoas dizendo, mas lá no centro não se cobra consulta. Lá no centro, o passe é de graça. E é verdade. Vocês sabem por que é verdade? Por uma única razão. Eu hoje atendo 90 pessoas por mês em média. São mais de 1.000 pessoas por ano. Nos últimos 3, 4 anos, eu atendi 4, talvez 5.000 pessoas. Se eu tivesse um trabalho dentro da Matrix, onde eu não cobrasse as consultas, eu teria atendido 30. Para quem que eu estou ajudando aqui? As 4, 5.000 pessoas que foram atendidas? Ou a Matrix? Esse é o ponto. Só que todo o papo é super bem feito, dito, de uma maneira que a historinha é comprada de uma forma linda por todo mundo, sem questionar, para que a gente não saia do sistema. E se nós observarmos todo o processo, e eu não quero entrar a fundo no processo das religiões aqui, porque daria umas 15 horas de conversa, com tudo aquilo que eu sei que eles fazem, mas eu estou trazendo a temática da religião porque ela é a principal castradora da humanidade. A função da religião é te tirar da figura divina que você é. Se ela te tira da figura divina que você é, ela te tira da sua verdade. Você não está alinhado com o seu eu superior. Se você não está alinhado com o seu eu superior, você não acessa seres multidimensionais.
Se você não acessa seres multidimensionais, você não conhece a verdade e não consegue ficar livre disso aqui. Tudo tem um porquê. E nenhuma pessoa que, assim como esse avatar, vem aqui dizer para vocês aquilo que eu estou dizendo, nenhuma pessoa séria está aqui pedindo para que você acredite nela. Estará aqui pedindo para que você siga ela. Faça o que ela faz. Não. Nosso compromisso é com a luz, é com a verdade. Quer a pessoa acredite ou não, quer aquilo ressoe dentro do coração das pessoas ou não. Esse é o nosso compromisso. O nosso compromisso é mostrar para as pessoas o poder que elas têm. Mas o compromisso das pessoas é fazer o papel delas. E muitas das vezes, tudo o que as pessoas mais querem é exatamente como aquela cena do filme Matrix, onde eu tenho a opção de ter uma pílula vermelha ou uma pílula azul. Ninguém quer fazer nada. As pessoas querem começar a meditar hoje e achar que vão entrar em alfa amanhã e que estão com visitas de discos voadores no sábado de manhã. A meditação é um exercício físico, não é holístico. Meditação é um exercício de respiração. Eu não sento para me comunicar a nada. Eu sento para silenciar a mente. A comunicação, caso ela aconteça, é porque uma mente em silêncio é uma mente no momento presente. E os seres multidimensionais só conhecem o momento presente. Se eu sento para me comunicar, ou medito para me comunicar, a comunicação não acontece. Porque cria em mim um estado de expectativa. Expectativa é um subfruto da ansiedade. A ansiedade é a não presença no momento presente. Então não adianta passar 60 anos meditando 20 horas por dia, imaginando que a comunicação vai acontecer, porque eu prometo que ela não vai. Ela só acontece quando não há pretensão na meditação, quando eu não pretendo fazer nada. Eu vou até dizer uma coisa engraçada para vocês. Desde que as coisas todas chegaram para mim, eu tenho contato 24 horas com os seres. Eles falam comigo 24 horas. Eu vejo as pessoas dizendo assim, nossa, eu medito para me conectar. Eu medito para me desconectar. Eu medito por silêncio. Porque é a única hora que eles me deixam em silêncio. Se eu estou fazendo o número 2, eles estão falando no meu ouvido. Se eu estou tomando banho, eles estão falando no meu ouvido. Se eu estou dirigindo ou pilotando, eles estão falando no meu ouvido. Mas a hora que eu medito, a hora que eu tenho o total respeito de todos os seres multidimensionais, eu tenho silêncio. É para isso que se medita, é para silenciar isso aqui. Então, a vocês que estão nos assistindo agora, seja ele quando for esse agora, existem coisas que só vocês podem fazer por vocês. Não adianta tentar terceirizar isso. Não adianta tentar colocar na figura de uma pessoa que está, às vezes, proeminente ou visível online, achando que aquela pessoa tem a solução dos seus problemas. Ninguém cura ninguém. Nós curamos a nós mesmos. O que um terapeuta holístico faz é mostrar o que precisa ser curado, mas a cura depende de quem está recebendo a energia de cura. Nenhum terapeuta cura ninguém. Nunca curou. Nunca curará. As pessoas acham que a câmara de cura arturiana ou a câmara de cura de qualquer raça extraterrestre é algo mágico, aonde você entra com vários problemas de saúde, sejam eles de ordem mental ou física, e que em 5 minutos você sai de lá 0 quilômetro. Não é assim que funciona. Para que a câmara de cura funcione em alguém, aquela pessoa precisa ter o desejo de ser curada. E não é o desejo da boca para fora, é o desejo interno. É muito fácil dizer, nunca quis ter câncer. Será? Será que todo vitimismo que a pessoa passou a vida inteira para ter a atenção das pessoas não gerou nela um câncer? E esse câncer é um
é um processo desse vitimismo. Eu conheço centenas de pessoas assim. Centenas. Que dizem que nunca quiseram ficar doentes. Só que a doença traz para elas a atenção que elas não têm. E eu estou dando um exemplo de 1 bilhão de exemplos. Então, ou vocês retomam o poder pessoal de vocês, zeram o HD de vocês, façam com que as coisas sejam simples, ou o processo não é tão fácil. É para isso que nós estamos aqui, nesse planeta. Para ajudar esse processo. Isso é quem nós somos de verdade. Simples assim. Olha, eu vou falar para vocês que eu não tinha ideia que eu conseguiria, que é egrégora, né? Calculou tão bem, são 46 minutos exatos nesse exato. Incrível. Incrível, eu estou sem palavras. E eu tenho um monte de perguntas, mas eu vou deixar para o pessoal que talvez está participando, porque eu posso imaginar que lá eles têm perguntas também. Mas eu teria muitas perguntas, Léo. Ué, faz o seguinte, vamos, escolhem aí 3, 5 perguntas. Se forem perguntas com respostas muito complexas, a gente não consegue, mas eu acredito que dá para a gente responder algumas. Tá bom, eu vou deixar a Anitta falar, porque senão... Peraí. Por que existe a tendência humana de idolatrar os extraterrestres? Isso não é uma tendência humana, isso é uma tendência pessoal. A tendência humana é idolatrar tudo que é externo. Pode ser um cachorro. Quantas pessoas são, entre aspas, pais e mães de dogs e de cats e acham que o cachorro é a vida delas? E que o cachorro morre, a pessoa fica em depressão 1 semana, 6 meses. Ela está idolatrando aquele cachorro da mesma maneira que ela idolatra Jesus, que ela idolatra Buda, que ela idolatra Bolsonaro, que ela idolatra o Lula, que ela idolatra o Trump, que ela idolatra Xi Jinping da China. A tendência dos humanos não é idolatrar extraterrestres. A tendência dos humanos é idolatrar tudo que está fora deles mesmos. Por quê? No momento em que eu olho para dentro, eu sou obrigado a utilizar a autorresponsabilidade na minha análise. Ninguém quer ter o processo de autorresponsabilidade. É muito mais fácil culpar alguém. Se alguma coisa deu certo na minha vida, graças a Deus. Se alguma coisa deu errado, foi o diabo que tirou. Nunca foi você que fez. Eu posso fazer uma pergunta, Anitta? Sim. Eu acho que essa pergunta vai ser interessante, muitas pessoas talvez teriam curiosidade. Léo, quando foi ou como foi a sua percepção ou conexão com os seres arcturianos? Eu tenho visualizações, contatos físicos com naves desde muito criança. Né? Das naves pousarem a metros da gente e a gente ter a chance de ver e por aí vai. Fui abduzido fisicamente com 21, mais ou menos, anos de idade, 21, 23 anos de idade. Seres de não-luz, o Grace. E você tem lembrança? Você tem lembrança dessa abdução? Tenho. E, assim, da mesma maneira que eu tenho lembrança que eles não puderam fazer nada em mim, eu tenho cicatriz da abdução. Uau. Tem uma cicatriz no meu braço da abdução. Sim. Teve um momento em que a minha missão era muito específica, ela ainda é muito específica. Embora pareça que eu faça muita coisa, eu não faço nem 10% ainda daquilo que eu preciso fazer. E as coisas estavam demorando de uma tal maneira que os arcturianos enviaram para estar comigo um andromedano com o nome de Larbarim, que ele veio desbloquear algumas coisas em mim. Até hoje eu não sei por que foi um andromedano e não um arcturiano, mas para mim não faz diferença. Quando eles foram embora, quando ele foi embora, e eu senti o alívio da compressão que ele fazia em mim para que os dons fossem afinados, melhorados, no momento em que eu deitei no sofá de casa, eu tive uma projeção astral consciente, onde eu estava deitado no meu sofá,
e um arcturiano de quinta dimensão, baixinho, azul clarinho, passa pelo meu corredor, olhando dentro dos meus olhos, eu olhando para ele, e o meu avatar deitado aqui. E olhando para ele, ele veio olhando para mim, e continuou olhando nos meus olhos, e ele pegou como se fosse um zíper, ele abriu meu avatar. Então ele fez assim, tinha um arcturiano lá dentro. Eu falei, eu sabia! Na hora que eu falei, eu sabia, eu voltei, e quando eu voltei, vieram todas as informações, na mesma hora. Porque havia a necessidade, para fazer o que eu faço, que eu tivesse essas informações. Isso não é algo mandatório. Tem muitas sementes estelares que não fazem ideia de que são sementes estelares. Mas para aquilo que eu vim desempenhar, era de suma importância que eu estivesse alinhado com essa energia. Foi por isso que isso aconteceu. E, por acaso, você veio fazer o despertar das sementes estelares, é isso? Ou não? Também. Também. O meu processo, ele é um processo ligado no conhecimento dos humanos, naquilo que nós entendemos como o que é certo, entre aspas, já que não tem certo e errado, mas o que é normal perante seres de luz, mas também eu tenho muitos relatos de sementes estelares que descobriram serem sementes estelares através de lives que eu fiz, ou de consultas que eu fiz. Sim. Então, assim, é uma parte bem importante, sim, do meu trabalho. Posso fazer mais uma pergunta? É a última, e depois eu prometo ficar caladinha. Sobre a informação que você trouxe ontem, Léo, né? Sobre a anomalia subaquática. Subquântica. Subquântica. Você poderia trazer apenas um pouquinho dessa informação agora, ou é melhor, quem quiser saber dessa informação, vai no seu canal? Olha, o nosso universo local, ele foi criado por um arcanjo, não foi criado por Deus, foi criado por um arcanjo que tem o nome de Mika. Mika, Sananda, é um fractal de Mika. E quando o universo local foi criado, houve um erro no processo da criação, isso não é vergonha para ninguém, que foi gerada essa anomalia subquântica concomitante ao universo. E essa anomalia subquântica é o que dá força à dualidade pelo lado da não-luz. Então, o processo dessa anomalia subquântica, ela foi sendo varrida há milhões de anos para fora do universo, e ela foi cada vez mais sendo varrida, limpa, até que ela chegou no último lugar do universo, que é aqui. E por, vamos dizer assim, azar nosso, ela se instalou nesse planeta, porque esse planeta é um planeta microscópico, indiferente para muitas raças do universo. Tem as 22 raças semeadoras, adoram esse planeta, mas o universo tem centenas de bilhões de raças diferentes. Ninguém nem sabe o que é a Terra. Então a maneira dele se esconder foi vir para cá. Só que, como nós estamos, como esse planeta é a última fronteira dele, todo o universo passou a dar atenção para cá, para que a gente limpasse o universo dessa anomalia. Então é por isso que isso está acontecendo. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas assim, sim, eu acho que é o máximo que eu posso dizer, assim, de uma forma mais compactada. Sim, eu sei que é muito amplo, né? Por exemplo, esse espreitador, essa entidade, né? E pelo que eu entendi, ela está no processo também de se liberar. Está no final de remoção. Sim, a gente deve ter hoje alguma coisa entre 30% e 27% dela para ser removida, e uma vez ela removendo, acaba o jogo. Ai, que maravilha. Isso para mim era uma das questões que eu queria trazer. Estamos no finalzinho. Olha, a gente tem uma pergunta aqui da Sara Silva. Qual é a visão em relação aos trabalhos holísticos? A maior parte desses trabalhos é feito através de mensagens ou canalizações? É linda e maravilhosa. Nós amamos o trabalho holístico, porque o holos é o todo. O que precisa ser entendido pelas pessoas, que é o mais bonito de tudo, é que, aí vem um conceito muito difícil de explicar, mas ele só trabalha, ele só funciona porque ele trabalha com todos os fractais da mesma pessoa concomitantes. Então, quando a gente limpa uma crença limitante financeira, eu limpo a crença limitante financeira de diversos
Muitas pessoas têm centenas, às vezes milhares de fractais em diversas linhas de tempo concomitantes a essa, vivendo realidades paralelas que simulam datas específicas. Eu sei que isso é muito difícil de explicar, mais difícil ainda é de entender. Mas, assim, é a maneira mais simples que eu consigo achar nesse momento de mostrar isso para vocês. Okay. Só vou dizer uma coisa, desculpa te atrapalhar. Eu só quero que vocês pensem o seguinte: no momento que você vai fazer um ancoramento para um trabalho holístico, nos é ensinado dentro do processo do trabalho holístico que nós temos que fazer um ancoramento evocando diversas entidades diferentes. Queria que vocês fizessem o seguinte teste no trabalho de vocês, sem compromisso. No momento da evocação, esqueçam os nomes. Só digam assim: através da minha presença divina, de todos os seres de luz que me acompanham, que desejam estar junto de mim nesse trabalho, eu os convido a participarem. E é só isso. É leve. É leve. Se você começa a chamar um monte de mestres, arcanjos, eu garanto para vocês que 90% dos mestres que vocês chamam não existem. E 90% dos arcanjos que vocês chamam não trabalham para a luz. Então, isso limita. Lembra que lá no início eu falei que o processo tinha sido minado no dia 1? Como é que eu mino o processo? Eu trago dificuldade para uma coisa que existe. Por exemplo, o Reiki é uma tecnologia arcturiana de cura através de geometrias sagradas. Ele foi contaminado a ponto de tudo aquilo que o Reiki precisa depende de um ancoramento perfeito com entidades que vão te ajudar no Reiki, o que não é verdade. O Reiki, para funcionar, ele precisa que você feche seus olhos, se concentre e fale assim: meus irmãos arcturianos e todos os seres de luz que aqui estão, me ajudem nesse processo. Ponto e acabou. É assim que funciona. Eu não preciso dar nome aos bois. Eu não preciso convidar as pessoas com cartinha ou e-mail. Eu só preciso que os seres de luz que querem que as coisas aconteçam estejam comigo. Quem quer que seja, não me interessa o nome, não me interessa a dimensão, não me interessa de onde ele venha. Trazer nome, CPF desses seres para que eles façam o processo conosco é diminuir o processo, é diminuir a ação do processo, diminuir a efetividade do processo. Então, experimentem. Curiosidade. O que eu estou dizendo para vocês, que eu garanto a vocês, que se vocês fizerem isso de coração puro, funciona. Mas se vocês falarem assim, porque se eu não chamar o arcanjo fulano não vai funcionar, não vai funcionar mesmo, porque você já está decretando que não vai funcionar. Léo, eu gostaria de fazer uma pergunta bem pessoal. A primeira vez que eu tive esse contato, eles me disseram: você precisa trabalhar, você é uma de nós, e já tem muitos da Terra, muitos de nós trabalhando na Terra para ajudar a humanidade. E a minha pergunta é: como a gente identifica um outro arcturiano? Será que... não sei se é uma pergunta... Em princípio não é necessário, mas como a gente... Não, eu entendo, e é um desejo de muitas pessoas entenderem como funciona. Existem algumas coisas que facilitam a gente a identificar alguém. Os arcturianos têm como característica primária serem seres extremamente amorosos. Então, é normal, no contato com algum arcturiano, que o amor seja a temática do processo. Tudo aquilo que eu trouxe para vocês aqui, por mais disruptivo que seja, ele foi completamente baseado no amor. Todas as pessoas vão ter a percepção que, mesmo destruindo todo o pensamento que elas tinham sobre ideias enraizadas há centenas de milhares de anos, aquilo foi trazido por uma ótica do amor. Elas sentem isso. Eu posso chegar, abrir uma live e dizer: gente, presta bastante atenção, daqui a 15 minutos um tsunami vai acabar com o planeta, vai todo mundo falar: ai, Léo, muito obrigado, como é bom ouvir isso de você. Porque as pessoas sentem que o processo não é para causar pânico, é justamente o contrário, é para trazer o amor.
Então, isso é uma primeira coisa. Os arcturianos normalmente são seres extremamente introspectivos. Então, assim, eu pareço super extrovertido nas lives, nos eventos presenciais. Quando eu estou fora das lives dos eventos presenciais, eu gosto de estar sozinho. Eu não gosto nem de estar na companhia da minha esposa. Eu gosto de estar sozinho. Eu sou motociclista porque eu viajo sozinho. Eu não gosto de ficar falando. Eu não gosto de ficar interagindo quando eu estou fora do processo que eu faço. Então, por natureza, nós preferimos ficar lendo um livro, contemplando a natureza, aproveitando as coisas boas da vida. Seja ela qualquer que seja. Os arcturianos também são muito ligados a artes. Por exemplo, Beethoven era arcturiano, Bach era arcturiano, diversos pintores eram arcturianos. O movimento renascentista foi um movimento praticamente arcturiano nesse planeta, onde, através das artes, fizemos modificações no modus operandi de como o planeta vivia até aquele momento. Então, nós somos muito ligados a artes. Eu sou formado em Faculdade de Artes Cênicas. Todos os arcturianos que eu conheço se a mulher fez balé, ou faz balé, ou fez jazz, todo mundo é ligado à arte. Os arcturianos têm essa característica. Mas a principal delas é o amor. Sempre foi e sempre será. O amor é o nosso... engraçado, obrigado. É o nosso cartão de visitas. O cartão de visitas a gente chega sempre através disso. E é interessante que quem esteve comigo em eventos presenciais, a primeira coisa que a pessoa sente é isso. Quando a câmera abre para uma consulta, 70% das pessoas choram copiosamente por 5 minutos. E eu só fico quieto e sorrindo. Porque eu sei que as pessoas sentem isso, eu sei que isso faz parte do processo delas. Tá, tem mais uma pergunta aqui. O Theta Healing também é uma ferramenta arcturiana? Não, mas é muito bom. Eu adoro o Theta Healing. Eu sou o Theta Healer. Eu adoro o Theta Healing. Nunca apliquei, mas eu fiz como instrumento de autoconhecimento e é uma técnica muito eficiente. O Theta Healing, ele leva você à energia da fonte criadora mais pura. Então, eu levo você a cocriações. O Theta Healing é uma ferramenta muito multifacetada. Eu gosto bastante do Theta Healing. Bastante. É uma das tecnologias de cura que eu mais gosto. Eu tenho umas preferências, assim, de tecnologia de cura que tocam o meu coração. Theta Healing é uma delas. Poderia falar quais delas? Claro. Theta Healing é uma delas. Reiki é uma delas. Leitura de registros acásticos é uma delas. E você faz a leitura de registros acásticos? Não. Também tenho um curso, mas também não faço. E por que eu gosto dos registros acásticos? Quando é feito por uma pessoa boa, competente, séria, aquilo te traz muito entendimento, te traz muita compreensão de programações que você mesmo fez e que você consegue lidar com elas. Ela não limpa o processo, ela te mostra o que precisa ser limpo. E é isso que eu gosto nos registros. Eu gosto de todas as tecnologias que dão para a gente o poder. E os registros acásticos, Léo, traz as vidas paralelas, não as reencarnações, né? Porque, como você falou, não tem reencarnação, é a vida paralela, é isso? É isso. Então, assim, ele mostra linhas de tempo onde as coisas estão acontecendo concomitantes a essa em simulações de períodos históricos diferentes. Entendo. Eu sei que é muito difícil entender isso. Não, eu acho que eu tenho essa compreensão, que não é reencarnação, são vidas simultâneas. Não é assim, é assim. Sim, ok. São simultâneas. Ou seja, não acontece numa cronologia, acontece concomitante em simulações de linha de tempo que nos dão a entender que uma versão freira de 1517 é freira em 1517 agora. Uma versão serial killer de 300 anos antes de Cristo é 300 anos antes de Cristo agora, numa realidade que simula 300 anos antes de Cristo dentro dessa realidade que a gente vive. E por isso a gente consegue se conectar com nossos eu superiores, porque como está numa linha... olha, fechou. É a única maneira que eu consigo... Por que as terapias multidimensionais funcionam? Porque elas tratam o polos. Sim.
Por isso o holístico, elas tratam o todo, elas não tratam o fractal na linha de tempo específica. Entendo. Eles tratam todos os fractais de uma mesma pessoa em diferentes simulações dentro dessa realidade que a gente vive. Eu sei que é complexo. E eu acho que o que assim aconteceu eu acho que aconteceu até hoje é que a gente sempre ficou olhando lá para baixo o nosso ser inferior às nossas vidas passadas, aqueles seres que nós fomos no passado, de dor, que na verdade é o presente, em vez de nos conectar com o nosso eu divino. Agora eu vou para a gente encerrar essa live da maneira mais perturbadora possível. O que vocês acham? Daquela tipo assim, fogo no parquinho, mágica. Então, vamos lá, põe fogo. Então, você vai terminar, mas eu queria só dizer tem muitas pessoas aqui, assim, estão adorando a tua explicação e tudo. Muita gratidão. Nossa, as pessoas ficaram realmente bem... E eu peço desculpa para o pessoal de não ter deixado vocês fazerem pergunta, mas... Não. Você respondeu. Não esquentem a cabeça. Vamos lá. Agora para a parada mais polêmica de todas. Se prestem bastante atenção no que eu estou dizendo para vocês entenderem o controle, tá? Eu vou dar para vocês agora uma prova que o controle é real e como ele funciona. Se eu não tenho uma linha de tempo linear, mas eu tenho uma linha de tempo que ela funciona na vertical e todas as encarnações, ou seja, não estou falando reencarnação, mas todas as encarnações acontecem concomitantes, essa encarnação não é a última. Existem encarnações em datas mais avançadas do que nós estamos agora. Se isso é real, como eu estou dizendo, o véu do esquecimento, ele não só impede de você lembrar o que você foi, mas o que você será. Daí a importância do véu. Entendam a profundidade do que eu disse agora. Sim. Isso é coisa para vocês trazerem para a mente de vocês e meditarem anos sobre como isso funciona. Como o processo da escravização se dá. É para você não lembrar de nada, nem do que você, entre aspas, fez, e nem do que você fará. Esse é o ponto. Léo, muito agradecida. Nossa, sem palavras, Léo. Sério, sem palavras. Tem gente, olha, Joseli aqui dizendo que preciso rever essa live. E gratidão eterna pelos arcturianos estar ancorando o nosso trabalho também em Erlengut, que eu sei, você já nos disse isso, eu agradeço muito aos nossos irmãos por isso. Olha, aonde tem seres de luz ajudando as pessoas, nós estaremos. É simples assim. O nosso processo é ajudar. Simples assim. E nós estamos aqui para ajudar. Só que às vezes a ajuda não vem da maneira como as pessoas gostariam. Não vem daquilo que as pessoas gostariam de escutar, mas daquilo que elas precisam escutar. Daí a grandeza ou grandiosidade do processo. Então, quero dizer a cada um que está aqui agora, do fundo do meu coração, que foi uma honra inexprimível em vocábulo humano presenciar essa live e a expansão de vocês. Todos vocês, sem exceção, receberam downloads importantíssimos para essa jornada. Todos vocês tiveram parte da sua caixinha de Pandora não só aberta, mas desconstruída, para que através da autoanálise, mas principalmente da autorresponsabilidade, vocês consigam chegar exatamente no ponto em que vocês desejam, da verdade que ressoa com o interior de cada um de vocês.
Nós, arcturianos, em nome de toda a coletividade do nosso povo, desejamos a vocês uma linda jornada, repleta de amor e luz, exatamente como vocês são. Repleta na confiança na única entidade que passará o resto da eternidade com vocês, que é você mesmo. Confie na sua intuição, confie nos seus pensamentos, confie que você é parte integrante da própria fonte criadora e que a fonte criadora se manifesta através de você, pois você é a própria fonte. Então, sintam-se todos abraçados com a força de 1000 sóis. Nós desejamos a cada um de vocês prosperidade, abundância e amor infinitos. E que a luz da fonte criadora que habita no cardíaco de cada um de vocês possa brilhar cada vez mais e iluminar o caminho daqueles que precisam dessa luz. Vejo você. Eu sinto você. Eu sou você. Namastê. Gratidão, Léo. Muito obrigada. A gratidão é toda minha. Um beijo enorme para vocês. E nos vemos. Muito obrigada. Sim, muito obrigada. Gratidão. Tchau. Ich hoffe, diese Episode hat dein Herz berührt. Wenn sie dir gefallen hat, hinterlasse doch eine Like und erzählt uns in den Kommentaren, wie deine Erfahrung war. Teile es mit deinen Freunden und aktiviere die Glocke, damit du unser nächstes Gespräch nicht verpasst. Deine Teilnahme ist uns sehr wichtig, um Inspiration und Information an immer mehr Menschen zu verbreiten. Bis bald.